when it comes to one-year-old Jordan, John, you are not the father. When it comes to two-year-old Serenity, Alfonso, you are not. In the case of 4-month-old Royal, Harold, you are not. Go find. He wants the money, so he go find you another baby daddy. Here, take $5. In the case of 4-year-old Brandon, Gary, you are not. Você não é pai do seu filho. Já imaginou receber esse tipo de notícia? Muita gente pode até menosprezar, mas a cada dia que passa os homens estão começando a ficar mais conscientes desse tipo de problema, desse tipo de situação que vem ocorrendo, que a tecnologia vem mostrando que nem tudo era tão certo quanto eles tinham imaginado. Nesse sentido, o pessoal lá nos Estados Unidos começou a incentivar a criação de uma lei para que fosse feito o exame de DNA obrigatório ainda na maternidade antes de colocar o nome do pai na certidão de nascimento. E aí, será que cola? Será que é constitucional no Brasil? Será que podemos importar? Tudo isso e muito mais hoje. Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de direito de família e direito dos homens. No vídeo de hoje, vamos falar sobre essa questão aí do exame de DNA obrigatório. Afinal de contas, será que isso é possível? Será que podemos trazer aqui para o Brasil? Começou lá nos Estados Unidos, que fim que levou? Seria constitucional se fosse no Brasil? Que maneira de deixar constitucional aqui no Brasil? Tudo isso e muito mais hoje. Então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok. A Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. E sim, Renan voltou. Se você está há pouco tempo aí acompanhando os vídeos, né? Ficou um tempo sem assistir, saiba que eu voltei aqui a aparecer, graças a Deus, para vocês matarem a saudade de mim. De todo modo, vamos começar, né? Deixa a curtida. Se chegou até aqui e não deixou a curtida, nós temos um pacto aqui nesse canal, que se você não deixar a curtida, você fica necessariamente broxa. Sim, broxa. Olha o nível da... Olha o que você está recebendo, hein? Então, por favor, deixa a curtida aí, senão já sabe que... E outra, e digo mais, Tadala não resolve, tá? Tadala não resolve. Aqui, o nível da bruxaria é alto, então fique esperto, beleza? Deixa a curtida e tamo junto, bora! Bom, diante de toda essa instabilidade jurídica, até mesmo fática, né, em decorrência dessas novas culturas, né, novos hábitos das pessoas, enfim, se relacionarem com múltiplos parceiros e parceiras, essa questão do exame de DNA começou a ganhar um pouco mais de força, né? A gente sabe muito bem que a questão da paternidade sempre foi algo a se zelar, né? Antigamente se preservava, no caso, a mulher, e hoje elas já não estão mais nesse rito, estão mais para a liberdade de fazer o que bem entenderem. Só que, por outro lado, isso acabou trazendo uma maior insegurança no respeito da paternidade. Muitos falam, mas tem exame de DNA, então está resolvido. Pois bem, vamos começar a falar sobre o exame de DNA exatamente nesse sentido. Veja só que a paternidade envolve muitas responsabilidades, né? Sobretudo de cunho emocional e financeiro. E quem quer entrar nessa sabe perfeitamente que vai ser exigido, mas, obviamente, o mínimo que ele tem que saber é se ele realmente é o pai daquela criança. If you falsely accuse a man of being your baby's daddy, it's called parentage fraud, and it's no joke. It's a new era. Ladies are legally free to be with whomever they feel free to be with. And for some women, an honest mistake could be made. Just make sure you're sincere and you've done your homework. And if you're making a legal claim to force a resistant man to claim your child as his dependent, make sure you can back it up with the facts.
Bom, diante de toda essa insegurança, lá nos Estados Unidos, no estado de Tennessee, foi feito, na verdade, uma juíza, né, a corte de lá, deu uma decisão obrigando um homem a continuar pagando pensão alimentícia para um filho que foi comprovadamente demonstrado mediante exames que não era filho dele. O que por si só já seria, tipo, um tanto quanto inadequado, vamos supor dessa forma, né? O correto seria a pessoa, a genitora, ir atrás do pai verdadeiro. Mas, sob o subterfúgio do princípio do melhor interesse do menor, ou então até de uma possível sociopaternidade, eles infelizmente vão e fazem você ter que engolir, pagar a pensão de um filho que não é seu. Infelizmente, houve esse caso lá e, em decorrência desse caso, eles começaram a tentar aprovar essa lei lá nos Estados Unidos, nesse estado, no Tennessee. Exatamente, eles começaram nisso para poder... eles queriam uma lei, na verdade, que fosse obrigatório o exame de DNA para que, antes, né, ainda na maternidade, para que fosse colocado o nome do pai na certidão de nascimento. I think that the United States making DNA testing mandatory is stupid. I don't think that, it's something that if you feel like you need a DNA test, go do that on your own time because you feel that way. I don't think every person, there's millions of people in the United States. Like, it doesn't make sense that people could be using that time to do other things. Like, you could be saving a life. You could be in a hospital saving a life. I personally pay taxes, and I care about where my money goes. I'm not here to pay for so-and-so because there's a confusion about who's the father. That's not my business. Handle your personal shit. And for me, I want to fund schools. I want to fund the MTA because the trains are never on time. We got bigger problems. We have bigger problems. I'm sorry. I'm not paying for no mandatory test. Let us understand why it's so selfish of you women who debate and argue against these mandatory paternity tests. Because we hear these stories time and time again. We see numerous clips of men presenting the DNA papers to their woman and say, hey, look, it's proof that I am not the father. You are not. He's lying. I'm the father of that baby, boss. Boss, I'm that baby's daddy. I'm the pappy. I don't think there's any issue with a man taking care of another man's child. Women do it all the time, whether you know or not. He might bring another child and say, oh, I had this out of our wedlock, what are we gonna do? Or he's taking your money and paying child support to another family. You had no idea. So when we're just like jumping like, oh, I'm not gonna do this, I'm not gonna do that, hold on, it's already being done. You could have been doing so many other things with your life. You could have been figuring your life out, I don't know, feeding pigeons, I don't know, doing anything. But you raising a kid that is not yours. I mean, if you had the option to know that was your kid and you wanted to raise that kid, that's perfectly fine. A lot of people do that. But when you don't know, you're doing it out of the obligation or the mindset that this is my child, I'm gonna raise him or her, I'm gonna raise them up, I love them, this is my DNA, this is my blood. And then come to find out that's not your kid. I mean, in all honesty, I think, with government, potentially passing a law to make DNA like a must, I think it works out for the best for everyone, in all honesty, because for a kid, I think the kid deserves to know who's their real mother and father. And if it's something that we start now, it's something that makes it an easier conversation down the road where it's not necessarily about trust, but it's just something that comes as a part of having a kid. I mean, you've already tested the baby to make sure that it's healthy. Why not test to make sure you understand who the parents are? Entretanto, essa lei não foi adiante. Ela começou, ela foi iniciada, ela foi aprovada numa comissão lá no estado Tennessee, só que não foi adiante. Por quê? Basicamente, falta de interesse político, né? A gente sabe muito bem que existe assim, né, currais eleitorais e o pessoal simplesmente não quis levar adiante porque possivelmente iria influenciar na sua candidatura, na sua reeleição, etc, etc. Então, infelizmente, não foi adiante. Foi aprovada no estado, mas não foi adiante. Por outro lado, foi aprovado o crime de falsa paternidade. O que é isso?
é quando a mulher, a genitora ali, né, ela indica que o fulano é o pai do seu filho, mesmo sabendo que ele não é. E aí que está o problema, tanto lá quanto aqui, exige-se a comprovação desse dolo, ou seja, ela tem que saber desde o início que aquele filho não era daquele pai, entendeu? E isso é muito difícil de ser provado, porque se ela tentar se defender dizendo que na verdade ela achava que era ele, mas não era, que se confundiu e tudo mais, ela pode sair ilesa, porque necessita de que haja esse dolo comprovado. Esse dolo é muito difícil de ser feito, ok? A gente consegue enxergar a dificuldade desse dolo aqui no Brasil no crime de denunciação caluniosa, que também exige esse mesmo dolo. Exige que a pessoa saiba do momento que ela provocou o Estado de que aquela pessoa não praticou aquele determinado crime. Entendeu? Bom, mas pelo menos eles conseguiram aprovar, né? Aqui no Brasil é bom lembrar que não existe esse tipo de crime. Entretanto, a pessoa pode sim ser responsabilizada civilmente, né? Em decorrência de todos os gastos que ocorreram e também dano moral. É possível, mas mais uma vez, tem que provar esse dolo, muitas vezes é difícil, né? De todo modo, muitas pessoas me mandam mensagens, seja aqui no Instagram, no TikTok ou no YouTube, aqui nos comentários, que inclusive você já deixou a curtida, né? Já sabe que se não deixar a curtida vai ficar broxa, enfim. De todo modo, muita gente me pergunta, né? E Renan, é possível aqui no Brasil esse tipo de lei? E a resposta é... Não dessa forma, pelo menos, que o pessoal estava querendo fazer lá nos Estados Unidos. Vejam só, eles estavam querendo obrigar você a fazer um exame, cara, já é bem complicado. Seria considerado inconstitucional, seria considerado, assim, uma violação, um Estado indo além do que deveria. Tudo bem que, né, muitas outras vezes e outras ocasiões o Estado também ultrapassa essa linha, né? A gente sabe perfeitamente que, né, quando há outros interesses, né? De todo modo, na técnica mesmo, seria considerado muito invasivo para o Estado, ok? Só que é perfeitamente possível fazer uma adaptação, tipo o quê? Ofertando, ok? Então vamos lá, a criança nasce, quem é o pai? Fulaninha, quem é o pai? Ele é o pai. Pai, você aceita fazer o exame de DNA? Se ele quiser fazer, faz aí na hora. Se ele não quiser fazer, fala, tá, assina aqui o termo que você não quis fazer. Assinou, acabou. O Estado também não vai te obrigar, não vai te forçar a ser homem, a ser um macho, né? A ser um homem, né? Ele vai te ofertar, ele vai te estender a mão. Se você quiser, bem. Se não quiser, amém. Ok? Bom, apesar de não existir essa lei, é perfeitamente possível que você faça, né? Obviamente que você vai ter que pagar por seu próprio bolso, entretanto, ainda assim é perfeitamente possível que antes da certidão de nascimento você faça o exame de DNA, ok? Eu já tive um caso aí de um cliente, ou nem foi cliente, eu acho, que ele falou que ele quis fazer o exame de DNA, conversou antes com a genitora achou um pouco estranho, tendo visto a confiança que eles tinham, mas que aceitava fazer sem problema algum, e que o pessoal do hospital ficou meio que de cara virada com ele. Já viu isso? Então a enfermeira ficou tipo, nossa, que absurdo, tipo, imagina se a moda pega, né? Mas a moda está começando a pegar, alguns estão começando a despertar, eu fico feliz de poder fazer parte dessa contribuição para que vocês, obviamente, não sofram amanhã ou depois, né? Sabemos que isso é uma questão muito grave, a gente leva às vezes na brincadeira, de uma maneira um pouco mais leve, mas é uma questão muito grave, tanto é que é crime em alguns lugares. Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, A Lei dos Homens. Caso queiram enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com e não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!